que desejam de olhar na face do Mestre amado. Essa noite a Bíblia está aqui nos trazendo um consolo. A Bíblia aqui está nos trazendo uma palavra de esperança. As aflições existem, as dificuldades existem, as tribulações existem, e enquanto estivermos peregrinando por aqui, estamos sujeitos a todas as coisas, mas a Bíblia nos garante dizendo que nós temos um Deus que é o nosso refúgio, nós temos um Deus que é a nossa fortaleza. O crente sofre como o ímpio sofre, a diferença é em como passar pelo vale. O ímpio passa sozinho, mas o crente tem o Espírito Santo, o Paracleto divino que está conosco, e eu tenho certeza que Ele está aqui poderoso essa noite, sondando os corações, e Ele prescuta o mais profundo do teu ser. Só Ele tem poder de curar a alma do homem, só Ele tem poder de curar o espírito do homem. Ele é o médico da tricotomia humana, Ele cura o corpo, a alma e o espírito. E eu profetizo no poder da palavra, eu profetizo na autoridade da palavra, eu profetizo na ousadia da palavra, que essa noite, em nome de Jesus, Ele está sarando as feridas da tua alma, Ele está tocando no mais profundo do teu ser agora. Eu estou convicto, estou certo de que a palavra de Deus não volta vazia, mas a palavra de Deus, ela faz aquilo que lhe apraz, porque Deus age de acordo com a sua vontade. Salmista aqui, Pastor Paulo, Pastor Cláudio, Evangelista Samuel, ele está aqui, irmãos, afirmando, irmã Cleide, ele está falando aqui sem sombra de dúvida. Ele está fazendo uma afirmação quando ele diz assim, ó, Deus, ele está dizendo que Deus, Ele é o nosso refúgio, irmã Jaqueline. Ele não está dizendo que talvez Deus será o nosso refúgio. Ele não está dizendo um dia Deus foi o nosso refúgio e hoje Ele já não é mais. Não. Ele está deixando claro, afirmando que há um Deus, e é Deus com D maiúsculo, não é Deus com D minúsculo. Não está falando de um Deus fajuto, não está falando de um Deus fraco, não está falando de um Deus raquítico, não está falando de um Deus anêmico, não está falando de um Deus impotente, incapaz. Ele está falando do Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o universo pela força do seu poder, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que no poder da sua palavra traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Ele não está dizendo o dinheiro é o meu refúgio. Não que o dinheiro nos auxilie, não seja necessário a nossa sobrevivência, é claro que é. Mas a nossa confiança, sobretudo, acima de tudo, diz a Bíblia na Jaqueline, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se em saber que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Glória a Deus! Ele está dizendo, pastor, Deus é. Esse é fala de convicção. É verdade, pastor? Esse é fala de certeza de que Deus é um Deus infalível. Esse é fala de convicção na pessoa daquele que não falha, que nunca falhou e jamais falhará, daquele que não sofre sombra de variação. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, negativo. A Bíblia diz que esse Deus do Salmo 46, que é o teu refúgio, a tua fortaleza, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre e eternamente. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. A mesma coisa que o Salmo 121. Então, em 3:12 aqui que nós lemos, apartar do grego episteme é o verbo, é a ação de se apartar, é a atitude de se afastar da presença de Deus de forma consciente. A pessoa decide tomar a decisão, como o filho pródigo, ele chega no pai e diz: me dá a minha parte que me cabe. O pai não mandou embora, o pai não expulsou ele de casa, ele tomou a iniciativa, ele se dispôs, ele foi até o pai e disse: eu quero a parte do que é meu e vou sair da tua casa. Então apostasia significa se apartar de Deus, decair da presença e afastar-se da presença do Senhor. Mas em Atos 21, como o irmão Marlon leu, os judeus chamaram o próprio apóstolo Paulo de apostasia. Por quê? Eles estavam dizendo que a culpa era de Paulo, que Paulo estava incitando os judeus a não praticar a lei de Moisés, a não praticar a circuncisão. E eles foram confrontar o apóstolo Paulo. Ali em
em Atos 21 é um substantivo, porque se refere à pessoa. O segundo texto é Tito não, 2 Tessalonicenses 2:3. A palavra apostasia no grego, aparece como substantivo porque se refere a outra pessoa. Em Atos 21, Paulo é chamado de a própria apostasia, porque foi acusado pelos judeus de desvirtuá-los da prática da lei de Moisés. Agora, em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Viu, irmãos? A primeira palavra que Paulo usa em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a primeira palavra que ele usa é apostasia. Depois ele fala do filho da perdição, do homem do pecado. Ou seja, em 2 Tessalonicenses 2:3, na expressão de Paulo, a palavra apostasia é referida ao próprio anticristo, que é o filho da perdição, que é o homem do pecado. Meu Deus. Que ele sucede o período da apostasia. Então, em Atos 21, Paulo é chamado de a própria apostasia, quando confrontado pelos judeus. E em 2 Tessalonicenses 2:3, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o anticristo, ele é chamado de a própria apostasia. Então aqui, meus queridos irmãos, para prosseguirmos aqui, o termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Tudo isso significa apostasia. Tudo isso significa apostatar-se da fé. Todos aqui pela fé estamos ligados a Cristo. Todos aqui pela fé estamos servindo